Olá, amigos e amigas, graça e paz. O Tornando o Seu Dia em um Bom Dia hoje veio trazer uma das belas histórias da Bíblia, a verdadeira história de amor e sacrifício que o nosso Deus fez por cada um de nós. Bom dia, meus queridos, graça e paz, que a graça de Cristo aí permaneça com todos nós. Nós estamos vivendo aí uma semana especial, para alguns mais uma semana, mais um feriado estendido, né? Para outros é motivo de alegria, porque eles entendem que a Páscoa simplesmente é comer chocolate ou simplesmente é aproveitar o feriado estendido, né? Esse feriadão. Mas para nós, de fato, tem um significado muito importante esses dias, né? E com o passar do tempo, com o passar dos anos, as pessoas tendem a esquecer verdadeiramente o significado da Páscoa. E isso é triste, né? As pessoas esquecerem esses dias que foram tão importantes para a humanidade. Então, de repente, eu estou falando para alguém que de fato não sabe o significado da Páscoa. Mas a Páscoa, para quem não sabe o verdadeiro significado, a Páscoa tem um significado importante na vida de nós cristãos. Quando o povo de Israel estavam ali cativos no Egito e Deus libertou o povo do cativeiro, né? Eles celebraram esse ato de bondade de Deus, de ter libertados, né, eles do cativeiro, do jugo do governo egípcio. Então a Páscoa, na verdade, é um ato de libertação. É uma comemoração porque o povo de Israel eles foram libertos, né, do jugo do governo egípcio. Também comemora-se também a ressurreição de Jesus Cristo, que ele ressuscitou no domingo, né, no domingo de Páscoa. Então, olha que interessante. Enquanto muitas pessoas acham que a Páscoa é simplesmente comer chocolate, ou para outros é uma oportunidade de aproveitar o feriadão, né, para se divertir. Para nós que somos conhecedores da Bíblia, a Páscoa ela tem um significado muito importante. É Deus nos libertando tanto da parte física quanto da parte espiritual. E eu queria compartilhar aqui, quero compartilhar com vocês aqui um texto que eu acho que não tem como não ler esse texto nos dias de hoje. Assim como a Varoa falou aqui na introdução, né, que nós vamos aqui relatar novamente a história, ou a maior história de amor que a humanidade pôde presenciar. Não existe uma outra história maior do que essa. E eu fico aqui pensando, meditando aqui, fazer que nem as pessoas mais antigas lá, né, do interior, conversando aqui com os meus botões, e eu fico imaginando, será que Deus realmente tinha necessidade de fazer o homem? Será que Deus tinha necessidade realmente? Será que Deus precisava fazer a humanidade, criar a humanidade? Porque raciocina comigo, vamos colocar a nossa mente aqui para sair da área de conforto. Deus já tinha os seres celestiais criados. Deus já tinha os perfeitos seres com toda a sua hierarquia lá no céu que o adoravam a Deus em espírito e em verdade. Deus já recebia a adoração desses seres angelicais. E é uma coisa minha, eu fico pensando comigo, por que Deus então criou a humanidade? Se Deus já tinha seres perfeitos e celestiais que o adoravam, já tinha seres criados em todo o universo. E ainda assim, Deus criou o homem. E sabe o que é mais interessante? Além de Deus criar o homem, sabendo que o homem ia se rebelar contra ele, Deus já tinha um plano arquitetado, um plano de fuga, um plano de resgate para essa raça humana que foi criada por Deus, que se rebelou contra Deus, mas ainda assim Deus demonstrando todo o amor,
Deus já tinha um plano de resgate. Deus poderia muito bem falar assim, olha, o homem ele é muito mau. O homem se rebelou contra mim e contra o meu governo. Deus poderia muito bem falar assim, quer saber de um, eu vou zerar tudo e fazer tudo de novo. Mas aí eu, nos meus pensamentos, descubro o quanto Deus ele é amoroso com o ser humano, né? O quanto Deus ele foi amoroso por cada um de nós. Deus poderia muito bem zerar a humanidade e começar tudo de novo. Mas, pelo contrário, ele já tinha um plano de resgate. Essa semana era uma semana para nós estar com os nossos pensamentos voltados a esse grande amor demonstrado por Deus através de Jesus. Essa semana era uma semana que nós deveríamos pensar, refletir o quanto Deus foi bom com a raça humana, que no caso sou eu e você. Essa semana não era motivo de nós aproveitarmos o feriado e fazer as coisas do nosso cotidiano, as nossas vontades. Pelo contrário, é motivo de nós pensarmos o quanto Deus, de fato, ele foi bom para conosco. Você entende que essa semana ela vai muito além do que simplesmente a gente comer coisas ou a gente aproveitar esses dias que nós não iremos trabalhar para a fazer as nossas próprias vontades. Na verdade, essa semana são dias que nós precisamos refletir o quanto Deus é bom. Por isso que nós estamos aqui para mais uma vez lembrar para você, porque a gratidão que nós temos para com Deus, ela não nos deixa que nós esquecemos esse ato de amor. A Bíblia mesmo fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu para entender? Essa é uma semana que nós devemos pensar o quanto Deus ele foi bom para conosco. Então, a nossa gratidão é sempre quando chega esses dias nós lembrarmos que houve um plano de resgate, que Deus nos criou, que nós nos rebelamos contra Deus, contra o governo de Deus, contra a sua vontade. Mas ainda assim Deus não virou as costas para a raça humana. Deus não virou as costas para nós, pelo contrário. Ele se dispôs, vir aqui nessa terra, se tornar um de nós, submeter a morrer numa cruz, submeter a ser passado pelas maiores atrocidades, para que um dia nós pudéssemos voltar ao que nós éramos antes, a imagem e a semelhança de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que nós, seres humanos, nós, a raça caída, nós somos a última bolacha do pacote. Porque Jesus veio e morreu por nós. Jesus não nos abandonou. Jesus ele não virou as costas para nós. De fato. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui interessante. A morte de Cristo ela vai muito além, mas muito além mesmo do que simplesmente Jesus traçar um plano de salvação e de resgate para a raça humana. Quando Jesus criou a humanidade, ele já sabia que a humanidade ia se rebelar contra ele. Ele já sabia. Assim também como ele já sabia que Satanás ia se rebelar contra o seu governo lá no céu. Então, dentre muitas coisas que fizeram com que Satanás ele se rebelasse contra o governo de Deus, obviamente que o pecado para nós não tem resposta. Como que Satanás se rebelou? Satanás era um ser perfeito, um ser criado perfeito, mas como que se rebelou? Mas imaginemos, deixa eu te falar uma coisa, quando foi traçado o plano de resgate, Satanás ele não tinha acesso a esse plano de resgate. Satanás não tinha acesso. E a gente percebe quando Jesus estava ali na cruz, Satanás ele estava confuso.
Satanás tinha a hora que mandava Jesus descer da cruz, quando ele usava ali o ladrão que estava ao lado. Olha, tu és Jesus, salvou a tantos, por que não salva a si mesmo? Satanás estava ali instigando ali a mente daquele homem. Em outras situações, Satanás instigava aquelas pessoas que estavam ali ao pé da cruz para massacrar Jesus, tanto fisicamente como também emocionalmente. Então Satanás ele estava confuso. Por que Satanás ele estava confuso? Porque Satanás ele não tinha conhecimento do plano da salvação. Então, ora ele mandava Jesus descer, ora ele influenciava ali os seres humanos para que pudesse castigar Jesus. A morte de Jesus ele vai muito além do que salvar a raça humana. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles anjos que se voltaram contra o governo de Deus, aqueles anjos que se arrependeram, né, e voltaram atrás das acusações de Satanás, eles ainda existia um restígio de dúvida na mente daqueles anjos que se rebelaram, mas se arrependeram e voltaram ao governo de Deus. Mas existia ainda um pouquinho de dúvida no coração dele. Será que realmente Satanás tinha razão? Será que Satanás estava certo nas suas acusações ao falar se eles não obedecessem a Deus, eles poderiam ser mortos porque o governo de Deus era um governo arbitrário? A morte de Cristo, queridos, ela tem uma narrativa muito interessante. Quando Jesus estava ali na cruz, existia uma guerra espiritual muito grande, mas muito grande mesmo. Imagine que aqueles anjos, que a criação de Deus, não os anjos maus, mas os anjos bons, que não cederam à vontade de Satanás. Imagina que eles agora fazem um paralelo de Jesus na cruz, sendo ali crucificado, sendo ali cuspido, sendo ali rejeitado, aquela fúria de seres humanos, aquela fúria dos anjos maus juntos com Satanás, oprimindo ali a Jesus. Os anjos bons, a criação do universo, presenciaram o quanto Satanás e os seus anjos eram maus. Percebam que eles fizeram um paralelo de Jesus lá na cruz, recebendo toda a honra, toda a glória, todo o poder, o seu comandante, o seu general, o seu criador, simplesmente veio aqui até a terra, reduziu-se a um ser humano, e não somente um ser humano, mas um ser humano totalmente degradado. E deixa eu falar uma coisa para vocês interessante, que talvez vocês não vão ouvir aí, assim simplesmente. Jesus, além dele ser morto na cruz, que era a pior morte que existia na época, só as pessoas, só os homens maus, só aqueles homens que cometiam os piores crimes, eles morriam na cruz. Era morte, além da morte ser uma morte de fato cruel, era uma morte também que expunha o ser humano, era uma morte vergonhosa. Então eles judiavam de fato mesmo aquelas pessoas que morriam na cruz. Mas Jesus, então, além dele morrer nessa cruz como um malfeitor, como um dos piores homens, ele morreu simplesmente despido. Ele estava totalmente sem roupa. Os anjos não aceitaram. Os anjos bons, a criação boa, não aceitaram. Então eles fizeram aquele paralelo de Jesus, o seu criador, o seu mestre, o seu comandante, o seu general, aquele que expulsou Satanás e os seus anjos do céu porque se rebelaram, e agora está ali Jesus no madeiro, despido, sendo zombado tanto pelos homens como também zombados por Satanás e os seus anjos maus. E eles fizeram então um paralelo. Nem os anjos, queridos, sabiam do plano da redenção, porque eles não entenderam. Houve uma guerra ali espiritual muito grande, aonde os anjos queriam tirar
Jesus da cruz. Eles não aceitavam que o seu comandante, o seu general, o seu governador, o seu criador, aquele que recebia toda a honra, aquele que recebia toda a glória, simplesmente estava no madeiro, despido, sendo zombado por homens maus e anjos maus. Eles não aceitaram. E eles queriam tirar Jesus da cruz. Bastava apenas vir a ordem de Deus que eles tiravam. Por que eles queriam tirar Jesus da cruz? Porque eles não entendiam o plano da salvação. Era necessário que Jesus viesse a este mundo, se tornasse um de nós, fosse oprimido e morresse no madeiro, para que o homem voltasse de novo ter a salvação. Mas eles não entenderam porque eles não sabiam do plano da redenção. Então eles queriam tirar Jesus dali. Lembra que eu falei para você que a morte de Jesus vai muito além do que salvar a humanidade, vai muito além do que oferecer à humanidade novamente o direito de um dia habitar com o Criador, de um dia voltar ao que era antes, voltar à essência lá do Éden. A morte de Jesus, queridos, foi muito mais do que isso. A morte de Jesus, além de salvar a humanidade, também e principalmente foi para deixar o céu em segurança. Porque depois daquela cena da cruz do Calvário, quando Jesus estava ali no madeiro, se existisse algum vestígio, algum vestígio de dúvida no coração daqueles homens, daquele momento já não existia mais. Então a morte de Jesus Cristo foi para salvar a humanidade, mas também foi para deixar o céu em segurança e revelar para a humanidade, para o universo, para a galáxia, para a Via Láctea, para toda a criação que existe no infinito, naquilo que nós nem imaginamos. Ali foi revelado o quanto Satanás era mau, o quanto seus anjos eram maus. Pegar o seu Criador e simplesmente colocar no madeiro. Entendeu o significado da Páscoa? A Páscoa não é chocolate. A Páscoa não é um feriado. Esses dias são dias de reflexões. Esses dias, ao mesmo tempo, são dias de gratidão, agradecer a Deus, porque lá atrás Ele garantiu para mim e para você de que um dia nós poderemos estar com Ele novamente face a face. Amém. Assim como era no passado lá, no Jardim do Éden, onde Deus conversava com as primeiras criações que foram Adão e Eva. Nós também um dia poderemos voltar a ter esse acesso pessoalmente com Deus. E os anjos agora e toda a sua criação, ela está insegura porque foi revelado duas coisas. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho. E também o universo descobriu o quanto Satanás e seus anjos, eles são maus. E eu queria ler com vocês aqui o texto de Isaías, o capítulo 53 e o versículo 4, que fala assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele foi oprimido e ele foi humilhado. Oprimido não só pela raça humana, mas também pelos seres celestiais, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus.
Satanás, os seus anjos, ele oprimia o Filho de Deus. Mas por que ele suportou tudo isso? Por mim e por você. O plano da salvação, querido, ele está aí para cada um de nós. Deus não abandonou a raça humana. Deus não abandonou o homem. Deus, no meu pensamento, não precisava criar o homem, mas Deus criou. E o homem se rebelou contra Deus. Deus poderia muito bem falar assim, quer saber de uma? Vou começar tudo de novo, eu vou parar por aqui. É um pensamento meu, mas não. Deus, ele foi muito além. Deus, ele foi muito além. Deus, ele traçou um plano de resgate para mim e para você. De repente você não acredita nisso, tudo bem. É um problema seu, mas eu acredito. Eu acredito que esse plano da salvação é o único meio de um dia nós termos a possibilidade de estarmos de novo frente a frente com o nosso Criador. Jesus, ele veio a este mundo, se tornou um de nós, morreu para nos salvar, morreu para deixar o céu em segurança, ofertou para nós um plano da salvação. Basta você aceitar ou não. Nós o aceitamos. E nós esperamos que um dia, muito em breve, estaremos com o nosso Criador face a face, porque a morte de Jesus nos possibilita de um dia isto acontecer. E eu quero encerrar falando uma coisa: não foram os romanos que o mataram Jesus. Não foram os líderes daquela época que o mataram Jesus. Não foram os homens maus que o mataram Jesus. Jesus, ele foi uma oferta de Deus, porque Deus amou o mundo que deu Jesus. Então Jesus, ele se ofertou. E a salvação, meu querido, é uma oferta. A salvação não é uma coisa forçada. Você não é obrigado a aceitar a salvação. A salvação, ela está ofertada para você. Compete você aceitar ou não. E o meu conselho é que você aceite esse sacrifício, esse ato de bondade e esse ato de amor. Porque nunca haverá um ato de amor tão grandioso. Alguém se entregar por você, quanto esse que Jesus fez por cada um de nós, morrer na cruz para nos libertar da condenação da morte eterna, para nos libertar de uma coisa que nós mesmos o criamos quando nós desobedecemos a Deus lá no Jardim do Éden. Então, que Deus te abençoe. Reflita que nesses dias não são dias simplesmente de comer chocolate. Não são dias apenas de aproveitar o feriado. São dias nós agradecemos a Deus o quanto Deus foi bondoso por cada um de nós, quando ele se ofertou para morrer no nosso lugar e nos livrar da condenação eterna. Amém. Levante a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E vocês dizem amém.